Olá! Alguma vez você sofreu alguma injustiça? Como é que você se sentiu quando isso aconteceu com você? Eu me lembro de uma ocasião quando uma professora da faculdade chamou a minha atenção na frente de toda a classe por uma coisa que eu não tinha feito. E eu tenho que reconhecer que eu não fiquei nem um pouco feliz com aquilo. O sentimento, na verdade, era de vergonha no primeiro momento, né? Não porque eu tinha feito algo errado, mas porque eu tinha sido exposto diante da classe toda. Né? Eu senti um pouco de raiva por ter sido acusado injustamente, mas eu posso reconhecer que a alegria não passou nem perto de mim naquele momento. Não fez parte dos meus sentimentos naquela hora. Agora, no entanto, Jesus ele nos ensina sobre uma alegria daqueles que sofrem de forma injusta ou aqueles que sofrem pela justiça. É o que nos diz o texto da nossa devocional de hoje, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nós não podemos esquecer do contexto. Estamos dentro do Sermão do Monte, que é uma série de ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus, e as bem-aventuranças são a introdução desse sermão e apresentam o perfil do cidadão do reino. Então a bem-aventurança ela começa aqui apresentando para nós o caráter desse cidadão do reino. O cidadão do reino sofre pela justiça. O texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Meus queridos, uma coisa fica bem clara para nós nas bem-aventuranças. É que o cidadão do reino, ele não é justo por si mesmo. Ele reconhece a sua pobreza espiritual, nós vimos isso no versículo 3. Ele chora pelo seu pecado, no versículo 4. Ele não confia na sua própria capacidade de resolver as coisas, no versículo 5. Ele tem fome e sede de justiça que vem de Deus, no versículo 6. E as pessoas que são assim, elas recebem uma justiça que não vem delas mesmas, mas vem de Jesus. Então, quando Jesus fala sobre ser perseguido por causa da justiça, é dessa justiça que ele está falando. E alguém que tem essa justiça é aquele que demonstra as características que nós vimos anteriormente aqui nas bem-aventuranças. Mas o problema é que quando nós temos essas características em nossa vida, muitas vezes nós sofremos por isso. Aqueles que não creem em Jesus, eles não suportam ver a luz de Deus refletida em nós. Então por isso eles perseguem aquilo que elas veem de Deus na nossa vida. A mesma rejeição que Cristo recebeu, ela vai cair sobre todo aquele que vive como Jesus viveu. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a nossa fé em Jesus Cristo nos leva a insistir em fazer as coisas certas no nosso ambiente de trabalho, por exemplo. Mesmo que o jeitinho ele seja mais benéfico para a empresa. Alguns não vão gostar dessa nossa atitude e vão passar a nos perseguir. Ou então é o caso da secretária que se recusa a seguir a ordem do seu patrão para dizer no telefone que ele não está. E como consequência dessa fidelidade a Deus, acaba sendo demitida por isso. Talvez isso já tenha acontecido alguma vez na sua vida. Agora, a segunda parte da bem-aventurança mostra o resultado. Nos mostra que os que sofrem pela justiça são felizes porque eles fazem parte do reino dos céus. O final do versículo diz: pois deles, daqueles que são perseguidos, é o reino dos céus. Aqueles que experimentam esse tipo de dificuldade por amor a Jesus, eles têm a promessa de uma grande recompensa nos céus. Esse sofrimento é uma indicação de que elas são cidadãos do reino dos céus. Isso acontece porque ninguém estaria disposto a sofrer, a ser perseguido por algo que não acredita de verdade. Então, se nós estamos dispostos a sofrer pelo reino, pela justiça, isso significa que a nossa fé é autêntica e que nós somos participantes do reino dos céus. Agora vejam, não é o sofrimento que garante a nossa entrada no reino, mas é a perseguição pela justiça que se torna uma evidência de que nós já cremos e por isso somos do reino.
Nós podemos perceber essa alegria em ação na vida dos apóstolos, lá em Atos capítulo 5, nos versículos 40 e 41, que diz o seguinte: chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Agora, como ficar alegre depois de ter sido açoitado, machucado? Somente quando se tem a certeza de que esse sofrimento é uma evidência de que nós somos cidadãos do reino. Somos participantes do céu. Então, meus queridos, esse texto nos ensina que muito felizes são aqueles que sofrem por sua fé em Jesus Cristo, porque isso mostra que são cidadãos do reino. E eu quero terminar essa nossa reflexão deixando algumas perguntas. A primeira delas é: você tem sofrido por causa da justiça? Se não, você já parou para pensar na possibilidade de você não estar vivendo como Jesus? Não estar vivendo como deveria? Ou talvez na possibilidade de não ser um cidadão do reino? Segunda pergunta: você tem experimentado a alegria de ser um cidadão do reino dos céus? Ou será que você está se alegrando tão somente por ser um cidadão da terra? Meus queridos, o desafio para nós aqui é de vivermos como um cidadão do reino. Viver como Jesus, ainda que isso signifique sofrer. E se isso acontecer, alegre-se. Seja bem-aventurado, porque você é um cidadão dos céus. Que Deus o abençoe e até a próxima.